eu tô verdadeiramente maluco depois do final do capítulo 1113 de One Piece. Sabe aquele meme que é o cara com umas papeladas, um quadro branco atrás dele, ligando os pontos, ele fumando, todo nóia? Pois é, gente, sou eu, é você, todos nós, o fandom, os leitores de One Piece viraram nóia da obra depois desse capítulo 1113. O grupo do Telegram lá dos apoiadores tá em polvorosa. Temos muito o que comentar sobre esse capítulo, principalmente sobre o seu final. Tem muitas especulações, ou como você queira chamar, teoria, nesse vídeo. E bom, eu sou o Matheus Joyboy e esse é o projeto All Blue, dedicado ao One Piece. É o nosso selo de conteúdo dedicado ao One Piece, que tá aí há mais de 11 anos! E vamos aí, gente! Porque o título do capítulo 1113 é Stalemate. É uma palavra específica pro xadrez, quando o oponente não tem mais movimentos válidos, mesmo não estando em checkmate. Aqui tem um termo para stalemate chamado afogamento. E eu acho que combina muito com o que o Vegapunk revela no final do capítulo, de que o mundo tá afundando, né? Um dos ganchos mais impressionantes de One Piece até o momento. E a gente tem um pôster colorido com xadrez. O Oda aproveitou para unir muita coisa, porque esse é um pedido de capa feito por fã. Então, Oda, pô, aquele pedido ali, eu já sei em que capítulo eu vou desenhar. E ainda páginas coloridas, né? Curioso que a gente teve páginas coloridas no 1111 e 1113. Capítulo sim, capítulo não, capítulo sim. Mas é porque teve essa pausa de um mês aí, né? Mas é interessante que fica, né? Essa frequência de páginas coloridas, né? Nos capítulos quase que seguidos, assim. E maravilha, porque a gente tem a Nico Robin jogando xadrez e as peças são o resto do bando, né? A gente vê que os peões são compostos aí pelo Chopper, em várias versões, basicamente, com várias armadurinhas. O Sop e Brook, bispos. Zoro e Sandy, cavaleiros, né? O cavalo, né? E Jinbe e Frank são as torres, com Nami rainha, resto nadinha. E o Luffy, rei. Poderia ter uma coroa aí, né? Alguma coisa. O Luffy tá no modo guia 5, acho que ele não precisa mais de nada, né? E ó, vem pro nosso Apoia-se, com no mínimo R$5, tu garante a tua presença nas nossas lives de leitura dublada. E ainda tem aquele espaço pra gente debater ao vivo. Você recebe os vídeos antecipados no dia que você mais quer. Informações e conteúdo sobre o capítulo chega pra você. Além das lives de gameplay, além do grupo do Telegram, além de sorteio, tá bom? R$5 você libera isso tudo em pé de igualdade com quem doa mais, com quem doa 10, 50, 100, porque o objetivo é democratizar o máximo que a gente pode numa fase em que a gente depende de uma plataforma de contribuição, uma plataforma de financiamento coletivo. No caso, a escolhida é o Apoia-se. Eu conto contigo, vamos ao capítulo. O capítulo 1113 começa exatamente de onde o 1112 parou, com o Marcos Smart no Punk Records, dentro do Punk Records. Então, é bastante interessante, porque na medida que a gente vai vendo a quadrinização do Oda, aquilo que ele escolhe pra focar antes de vir com um mega painel absurdo na página seguinte, o Marcos Smart tem um monólogo muito interessante sobre morte. E ele fala o seguinte: o maior cérebro do mundo, Punk Records, continua vivo mesmo depois de sua morte. Esse é o verdadeiro você, Vegapunk? O que é a morte diante de algo assim? Sua consciência ainda está aqui? E é aí que a gente se depara com o cérebro gigantesco do Vegapunk. Gente, vamos lembrar que a altura dos astros anciões, que está simbolizando aí o parâmetro, né? Para você comparar o tamanho do cérebro. Os astros anciões, eles são altos tipo Almirante, né? São os bonecos de Olinda já. Se brincar, os astros anciões são mais altos ainda, né? Acredito que esse cérebro possa até ser uma carta na manga pro Oda trazer o Vegapunk de volta. Vocês acham que isso acontece?
Às vezes tem umas pistas que brotam, adorei. A voz que eu inventei pra ele, que eu não quero que ele se vá, velho. E é interessante também que esse monólogo do Marcos Marty também faz muita referência à situação do Kuma, né? Mas no caso do Kuma, onde é que estaria a consciência dele agora? Será que isso é energia no mundo de One Piece também? É uma brisada. Porque eu venho falando aqui que eu acredito que a imaginação no mundo de One Piece foi transformada em combustível, já que a gente tá num futuro distópico do que um dia foi. Rola um passeio pelo mundo nesse capítulo. O Eiichiro Oda já tinha mostrado várias partes do mundo nos capítulos anteriores, ele aproveita para mostrar outras partes diferentes. Lá no East Blue, a gente vai pra Vila Syrup, onde reside a Kaia, né, onde o Sop entrou pro bando, e tá lá ela com o Mary. Que legal ver o Mary. Não perdoa a galera do live action por ter matado o Mary na série. E bom, tá lá também Ninjin, Piman e Tamaneg estão indignados porque Kaia é tão rica, mas não tem um Dendemushi de vídeo, pô. E aí o Mary até fala, né? É legal essas paradas de... Isso é também a construção do mundo de One Piece, porque o Mary diz... Não, pô, é muito grande. É bem maior do que um animal de estimação que vocês costumam ter. Para parâmetros East Blue, parece ser realmente algo muito excêntrico de se ter. Até para parâmetros Kaia. Ela tem dinheiro. Ela é rica, né? Trazer uma tecnologia dessas para uma ilha menorzinha, eu acho que seria um trabalho, né? E eu achei engraçado o Tamaneg indignado que Ninjin e Piman não sabem direito quem é Vegapunk. Então a Kaia sabe porque ela quer ser médica, né? Tamaneg quer ser escritor. O Tamaneg já é mais erudito em sua estrada. O Piman quer ser carpinteiro. E o Ninjin quer ser dono de bar. Então eles pegam os conhecimentos mais práticos. Não estão muito preocupados com essas paradas, não. No Cabo dos Gêmeos, o Oda só faz questão de mostrar que tanto Crocus quanto Labum estão escutando a transmissão. Gente, basicamente o mundo inteiro tá ligado nessa parada, né? Então, tá todo mundo aguardando. E em Baltimore, ou Baltimore, a terra natal de Vegapunk, a galera também tá antenada. E essa terra natal de Vegapunk, Baltimore, foi onde o Frank passou os 2 anos durante o salto temporal de One Piece. É interessante até que o povo lembra do pesadelo de Baltimore. E eles lembram também, não, foi o Frank que ocasionou aquilo que ele explodiu a ilha, né? Seria muito interessante a gente ter umas novels pra cada chapéu de palha durante esse time skip, as aventuras que eles viveram. Seria muito legal do Oda contar, né? Mas no máximo eu acredito que se tivesse uma novel, como eu tô dizendo, o Oda no máximo supervisionaria, né? Como o Akira Toriyama, o já saudoso Akira Toriyama, fazia com o Toyotaro no Dragon Ball Super, né? Mas bom, é interessante também, engraçado, que um dos velhos lá fala que o Frank, né? Ele virou um navio agora. Gente, toda vez isso me pega muito. O Dory e Brog agora se depararam com o Frank. Pô, esse aí é do bando do Luffy? Porque no cartaz de procurado é o Sunny, tá ligado? E ver o povo de Baltimore dizendo que o Frank... Não, o Frank virou um navio agora, ele tá em outra. É engraçado demais, velho. Pelo menos pra mim, toda vez me quebra isso. Foi massa também de ver o povo do Reino de Torino, onde o Chopper passou os seus 2 anos durante o salto temporal, né? Eles estão atentos... Tem alguns deles que parecem não curtir tanto assim o Vegapunk, porque dizem que ele usou a ciência moderna para fazer armas, né? Você vê o quanto o Reino Torino é mais pacífico, é mais tranquilo. De volta a Egghead, especificamente em Punk Records, o Marcos Marty destrói o casco do Dendemushi, mas eu pensei que um astro ancião, que tinha falado até pro Rob Lute que não garante quem ele vai salvar quando o Rob Lute pede pra ele poupar o Caco, porque são todos insetos pra ele. Velho, se os astros anciões se referem a seres humanos desse jeito, o que é um Dendemushi, né? E ele dá um pisão com pressão suficiente pra só destruir o casco, revelando que é um Dendemushi normal aí. Ele descobre que o Dendemushi em questão era uma isca. Fazia sentido ir até o Punk Records, mas foi tempo comprado, né, pra transmissão começar. E realmente, de onde vem? Dá pra cancelar essa transmissão ou ela é absoluta, né? Mas bom, eu achei interessante porque os astros anciões são tão cruéis, né? Pra mim,
Ele ia pisar e ia ser ketchup de sarapatel de Dendemush ali. Quando o Marcos Martin se percebe enganado, gente, a velocidade com a qual ele sai de dentro da Punk Records é insana. Porque num quadrinho ele tá olhando pistola, puto da cara, ali pro Dendemush. No outro já tá o Itsumade voando abaixo do Punk Records, com a explosão lá no fundo. Então a gente tá atribuindo muito o status de velocidade pro Ethan Baron Venujuro, o cavalo, né? Que tá lá embaixo ali com o Frank e Bonnie. Mas todos os Astros Anciões são muito rápidos, velho. E aí eles começam a se comunicar. Os demais Astros Anciões começam a perguntar pra Marty o que é que ele tá fazendo. Cadê você? A transmissão já começou. E aí o Marcos Marty até pede desculpas pros outros. Minhas sinceras desculpas. E começa a explicar. Eu achei bem interessante essa sutileza, nessa reverência e o respeito que um Astro Ancião tem pro outro. Qual é o limite disso, né? Ou eles realmente, como a gente teoriza, podem ser uma coisa só, homúnculos, uma vibe tipo essa, e eles são parte de um todo, e esse todo é o Win Nerona. Mas bom, não tem como parar a transmissão. Os Astros Anciões dizem que não tem como saber o que o Vegapunk sabe, ou o que ele vai dizer. O que eles vão confabulando é que, quando a York falou sobre o Vegapunk, ela falou que o Vegapunk queria passar a tocha dos estudiosos de Ohara, finalmente pra frente, né? A tocha tava com a chama quase se apagando, mas agora, ó, é a faísca que se transforma no incêndio. Foi o que o Gold Roger fez pra iniciar, pra Era dos Piratas virar a grande Era dos Piratas após a sua morte, e agora todo o conhecimento de Ohara, um conhecimento proibido pelo governo, vai estar sendo falado pelo mundo inteiro, né? Mas o quanto o Vegapunk vai falar realmente, né? O que é que ele sabe e o que é que ele vai dizer. Então, eles até dizem aqui, os Astros Anciões, não será como foi em Ohara com o Clover. Que o Clover, ele foi meio... a gente tá estudando mesmo e vocês deviam ter vergonha porque tem um reino de não sei das quantas. Já levou um tiro ali. O Vegapunk, ele foi tranquilo. Ele tava fazendo todas as suas pesquisas, chefiando a divisão SSG de ciência pra marinha, pacifista e não sei o que lá, Serafim. Em paralelo, ele tava estudando sobre o século perdido, dando continuidade aos estudos de Ohara com esse cérebro gigante dele. Então é conhecimento acumulado e adicionado que ele vai divulgar agora. Então ele vai continuar, ele vai terminar aquilo que Ohara começou. Daí a gente vai pra uma sequência, intercalando sempre com a mensagem do Vegapunk, mas é uma sequência que se inicia agora, muito consequências de todo o setup que o Oda armou ali no capítulo 1112. Venujuro diante de Frank Bonnie, Saturno diante dos demais Chapéus de Palha, etc, etc. E aí, como a gente estava prevendo, facílimo de prever dado o mapinha que o Oda tinha mostrado há alguns capítulos, Sanji chega diante de Frank, Bonnie e o Venujuro. E o Venujuro tá enorme. Parece que ele é menorzinho, né? Do que os outros, mas ele é enorme, prestes a atacar Frank e Bonnie, indignado porque a Bonnie tem esse poder de controlar os pacifistas. E, véi, se não fosse o Sanji, já era Frank e Bonnie, véi. Porque o cara deve ter ido numa velocidade que só o Sanji ali, ou o Zoro, ou o Luffy, pra conseguir acompanhar, né? E o Sanji dá uma bicuda dupla. Ele trava o movimento da espada, o que é insano. Você conseguir dar um golpe numa lâmina cortante sem ser um golpe envolvendo outra lâmina. É a perna do cara, velho. Então ele já trava esse golpe da espada do Venujuro e ainda manda aquele uppercut. Outro chute no queixo do Venujuro. É muito impactante a cena. Saca aquele chute? Tem vídeo aí de lutador de MMA que leva esse chute. Que nem o Sanji deu no Venujuro, velho. E a fisionomia parece de desenho animado, tá ligado? Acho que o Oda retratou muito bem aqui. Só que o Venujuro é muito rápido. Ele sente o impacto, mas eu acredito que... A cura é instantânea, não parece ser tão instantânea assim, né? Mas ele já reage e a cabeça dele se transforma em cabeça de cavalo pra morder o Sanji, velho. E até tem uma onomatopeia de crack-crack ali.
Se não fosse o Inuyasha segurando o Ethan Baron vendo Juro, ele ia quebrar o Sanji, velho. E aí, na sequência, enquanto eles estão segurando, vem a Bonnie com o futuro distorcido. Futuro se ela fosse um gigante. E pra dar um pisão no Vendo Juro, né, velho? Mas mesmo se pegar, ele vai se curar. E de novo, gente, não é que a Bonnie, ela pode exercer exatamente todo o potencial do Hito Hito no Mi modelo Nika, que tá em posse do Luffy. O Luffy é o usuário desse fruto. É diferente. O Luffy é realmente ilimitado. O negócio é que a Bonnie consegue extrair muito bem o potencial do fruto da idade dela, o fruto do futuro, né? Acho que seria um nome até melhor. Porque ela é criança, 12 aninhos de idade. Então, né, a imaginação dela extrapola. Então, pô, quero ser um gigante. Mas tem seus limites, ela não tem como ela ser Nika. Aí o Vegapunk vai falando que cometeu 2 crimes. E quando ele diz isso, é muito pelo ponto de vista do governo, de o que é crime. Por exemplo, ele continuou a pesquisa de Ohara. Então, isso é um crime. E aí tem mais reações pelo mundo, né? Destaque aqui pro Caesar Clown indignado, porque com essa parceria junto com o Judge, ele tava querendo superar o Vegapunk, véi. Jamais serão, né? No dia que Caesar Clown e Judge fazer uma parada tipo Egghead, beleza que o fruto do Vegapunk ajuda, né? Mas ainda assim, pô. E o Morgans, preocupado com os negócios impressos dele, diante de, tipo, pô, uma transmissão dando notícias, o cara quer acabar com o meu emprego aqui. Muito boa a reação do Morgans também. Lembrando que tá ao lado dele Vivi e o Apol. E o Vegapunk diz que quer deixar algo muito claro. Gente, comentem, por favor, tá? Aqui, no nosso canal, a análise, ela não acaba quando o vídeo termina. É sempre um processo em construção. Aquele debate de One Piece que vai e volta, é o ping-pong, pá. Eu adoro essas coisas. Então, eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa fala aqui. O que é que o Vegapunk diz? Não presumam que aqueles que me detiveram são malvados, apesar de quem eles parecem ser. Não pretendo discutir certo e errado aqui. Não sou qualificado em julgar tais coisas, e eu mal sei algo sobre ele, de qualquer modo. Pera aí, meu irmão! O Vegapunk tá neutro em relação aos Astros Anciões e In, porque só pode ser deles que ele tá falando. Ou ele tá falando de uma outra pessoa. De quem? Ele tá sendo pragmático do tipo... Primeiro vamos focar no que tá acontecendo no mundo, pra depois a gente ter uma reação, tentar encontrar um culpado. Mas eu acredito que, adiantando, né, o final do capítulo pra agora, o mundo afundar tem total relação com a gerência de Innerona e os Astros Anciões. Então, gera dúvidas esse comentário do Vegapunk. O que é que vocês acham? A gente tem muito que discutir. O 1114 vai ser insano. É aí que vamos pra sequência do Saturno. Ele finalmente chega na Lab Phase. Ele já tinha chegado no capítulo 1112, né? Tava as patinhas lá. O cara aparece e a Robin lembra da voz dele falando com Clover em Ohara. Aquilo é um gatilho absurdo pra Robin. Fora a Buster Call que tá rolando. É a terceira que ela participa. A de Ohara, a de Enies Lobby e essa agora. Já pode pedir música no Fantástico em relação a Buster Call. E ainda ouvindo aquela voz, né? Pô, então você vê que o Saturno... os 5 Astros Anciões falaram com o Clover. Mas é impactante. Todos os malefícios que o Saturno fez pra Bonnie Kuma, Ginny e pra Robin também, tá ligado? E aí é muito legal, porque ela fica se tremendo. Quando Nami nota aquilo, ela dá a ordem, ela age como imediata do bando. É aquilo que a gente sempre fala, que não tem um imediato, mas alguns chapéus de palha conseguem temporariamente exercer o papel de imediato. Zoro, Sanji, Nami. Então é muito legal ela dizendo, ó, protejam a Robin, custa o que custar. E eu fico até imaginando essa sequência em câmera lenta, velho. Zack Snyder pira, né? Falando nisso, aqueles Rebel Moon. Mas bom... O Chopper me preocupou bastante, foi o que mais me preocupou, porque ele leva aquela patada ultra venenosa, tá no modo fofão, beleza, mas foi nele, né? Ele tá até com a cara meio sofrendo ali. A Nami recuando com o Robin nos braços, bonito. Zeus já reagindo pra defender ela. Não é em formato de nuvem, mas o clima
Tact se molda com a cabeça de Zeus, parece hack ali, mas não é. E ele... É porque o Zeus não teria hack, só se ele pegasse da Big Mom. A Nami não tem hack do armamento, né? Então, achei interessante aquilo. O Sop jogando uma planta explosiva e detalhe, o Sop nesse momento poderia ter sido mostrado fugindo, um detalhe de humor na cena, mas não, ele tá de costa pra gente enfrentando o Saturno. Achei incrível o Brook chegando já cortando uma das patas, né, do Saturno, que vai se curar. E tem a Lilith aí. Mas eu achei incrível o Oda ter feito um painel dedicado só ao Chapéu de Palha, velho. Tá metade do bando aí. Inacreditável. Mas o que eu tô querendo dizer é que a Lilith ainda pode ajudar. E estão chegando aí Zoro e Jinbe. Achei interessante que no modo Itsumade, o Marcos Martin tá tentando sentir presenças suspeitas através de ondas telepáticas. Então, acredito que é por esse meio que os astros anciões se comunicam. E me pergunto se a voz deles podem até aparecer na mente de outras pessoas que não os astros anciões. Tipo na cabeça do Zoro, na cabeça da Nami. Então, isso é voz de todas as coisas ou é algo diferente? É essa capacidade de ler, de interpretar ondas telepáticas, né? Então, pô, o Marcos Martin não tá conseguindo achar a real fonte de transmissão, tá cheio de Dendemushi espalhado por Egghead, e ele até considera destruir Egghead inteira. Só que chega o Saturno, se comunicando telepaticamente com ele, e diz que isso tá fora de cogitação, porque não é só pelos marinheiros e equipamentos mais básicos, eles não ligam pra isso. E aí o Mercúrio complementa. A gente sacrificaria nosso único meio de replicar a Mother Flame com sucesso, e se é uma peça que tá ocasionando o aumento dos oceanos, do nível dos mares, como a gente viu que ter destruído Luluja aumentou 1 metro o nível do mar, então, como é que eles não são ruins, velho? Isso tá muito interessante. E aí o Vegapunk faz o início da revelação e já dá o panorama geral. Nosso mundo, o mundo de One Piece, vai afundar no mar. Dodum! E o último painel ainda com umas baleias, uns peixinhos, umas sereias, né? Que faz a gente pensar na Ilha dos Homens-Peixes. Já tem umas especulações dizendo que realmente os Homens-Peixes são os mais aptos e preparados para viver nesse mundo. Eles parecem sim a evolução da parada toda. Mas essa parada toda tá num século perdido, velho. A gente precisa descobrir muito mais. Eu não sei se o Vegapunk vai conseguir contar, né? Eu até acredito que, por mais que no início do capítulo aquele Dendemushi tenha sido uma isca pro Marcos Martin, pros Astros Anciões de maneira geral, vai ter algum lugar que eles podem interromper a transmissão. Eu acho que o Vegapunk vai falar muito, mas não vai falar tudo. Vamos lá. Muitos pensamentos soltos traduzidos em palavras para que vocês possam entender o que eu também não entendo. A Mother Flame é hoje a réplica daquilo que era usado durante séculos para fazer buracos no mundo. Enies Lobby é um exemplo. Eu também tô no time que acredita que o buraco ali de Enies Lobby foi feito por Mother Flame ou algo do tipo. E cada buraco foi aumentando o nível do mar em 1 metro, né? Vamos usar esse parâmetro. Pode ter outros buracos aí que tem aumentado o nível em 2 metros, sei lá, mas vamos botar tudo nesse balaio de 1 metro. Mas assim, gente, se os Astros Anciões em Nerona estão planejando isso, como é que se dá a política do mundo? O que eles vão controlar? Né? Porque a burguesia precisa ter a classe do proletário para trabalhar para eles. Né? Eles escravizam gente, enfim. Fora que, onde eles estão, Marigeoise, é um lugar que precisa importar mantimentos. Vocês lembram agora que os revolucionários estiveram lá e eles estão detonando aí pelo mundo umas embarcações que estão levando suprimentos para Marigeoise, e os Tenryubi, os dragões celestiais, estão ficando sem comida. Então, qual é a lógica se for algo planejado pelo governo? Ah, então eles querem evitar? Será? O que os Astros Anciões querem que o povo não saiba? Tá ligado? Que aí o povo poderia começar a querer se revoltar contra o governo. Mas é bom. E aí também fico pensando, né, já que tem esses buracos, pra onde é que a água vai? Onde é que essa água se acumula?
Porque, de repente, elas vão parar num lugar do planeta e, sob pressão, elas estouram, formando as knock-up strings, por exemplo. Alguns comentários surgiram na nossa live de leitura do capítulo, né? Tipo, e algumas pessoas falaram sobre os castelos elevados em seus respectivos países, respectivos reinos. Eu entendo, analisando essa parada, eu entendo isso acontecer em Dressrosa e Alabasta. Pensando que o mundo tá afundando. Porque famílias que viraram ou poderiam virar dragões celestiais habitavam esses lugares antes da derrota do Reino Antigo. E se tornaram ou poderiam se tornar dragões celestiais, eles sabiam desse planejamento, dessa inundação, enfim. Mas outros castelos, tipo do Reino de Drum, e até esses mesmo, de Dressrosa e Alabasta, ficam no alto mais por uma questão hierárquica do contexto da monarquia e também uma questão estratégica, né? Não estratégica em relação ao dilúvio, mas estratégica em questão de terreno alto, Sun Tzu. Mas aí então, Mary Geoise tá no topo da Red Line para se proteger desse dilúvio, que pelo visto é ocasionado pela ação do homem, dos astros anciões, em Nerona e pá. É que nem nosso aquecimento global, né? Recife, a minha cidade natal. Eu não sei se vocês sabiam disso. É a 16ª cidade do mundo mais propensa em afundar lá por volta do ano de 2100, caso a temperatura continue aumentando. E spoiler, vai continuar aumentando, né? Porque a gente está inserido no sistema capitalista, a única coisa que importa para as pessoas nesse sistema é número, é lucro. Então, se esse sistema não for derrubado até lá, a gente vai perder muitos lugares no nosso planeta. Daí, em Mary Geoise, temos o Castelo Pangeia. Na teoria tectônica de placas, quando a gente está estudando geografia na escola, mostra, né, que há milhões de anos o mundo era um grande continente só chamado Pangeia. Aí foi se separando, foi formando a Eurásia, né, e depois foi se separando mais ainda. Mas sei que quando era tudo junto era Pangeia. Então, no mundo de One Piece era tudo uma coisa só. Era um grande continente. Será que o One Piece é o nosso futuro? E o Oda ainda pode mostrar um mapa mundi, tipo, o nosso mapa mundi? Tá ligado? E aí, a Red Line, que a gente sabe, isso já é oficial. A Red Line é formada por várias ilhas com vários climas diferentes. Então, ali tem ilha inverno, verão, outono, tal. Tudo junto, aglutinado, formou a Red Line, que a gente teoriza também que tenha sido puxada aí essas ilhas pelo Oars, outros arrasta-países, né? E aí a Red Line é um plano de contenção. E se o mundo afunda e os mares se encontrarem, isso resulta no All Blue? Tá ligado? O nosso canal. Ainda tem um método forçado de juntar os mares, que é a destruição da Red Line em 2 pontos. Cabo dos Gêmeos, onde a gente viu nesse capítulo Crocus e Labum, e o lugar onde tá Mary Geoise, né? Lembrando que eu já passei pra vocês esse meu imaginário do Luffy gigantesco, gigante, afundando Mary Geoise no soco, os escombros da Red Line naquele ponto ruindo em cima da Ilha dos Homens-Peixe, como a Madame Charlie profetizou, que o Luffy iria destruir a ilha, mas no caso é por um bom motivo, para a libertação de um povo, né, que tá lá ali meio que escondido, porque rola muito preconceito e até a escravidão deles, né. Tem a parada da lua também, porque, gente, a lua, ela influencia na seca e cheia das marés. Ou seja, tem a ver com essa parada do aumento do nível do mar e tal, numa questão mais pontual, né. É lógico que o aumento do nível dos oceanos é aquecimento global, mas a lua é a movimentação, né? E o One Piece tem várias luas, como a gente viu no flashback da Robin lá em Ohara, os estudiosos de Ohara, né, chefiados por Clover, estudando lá e tal. Então, pô, são muitas ideias, a gente tem muito no que pensar. Vamos continuar debatendo no grupo do Telegram, então vem pro Apoia-se, tá joia? Um beijo e até a próxima.